Fazendeiro compra jovem surda vendida pelo pai embriagado, mas descobre que ela pode ouvir. Lucas sempre foi um homem solitário. Desde pequeno, a vida lhe ensinou mais sobre dor do que sobre amor. Naquela pequena cidade rural, onde os dias eram marcados pelo pôr do sol atrás das montanhas e o canto dos pássaros, ele se sentia um estranho. No fundo de seus olhos havia uma tristeza que não o abandonava. Ele trabalhava duro na fazenda, mas seu coração carregava o peso da solidão. Um dia, ao passar pela feira do povoado, seus olhos se fixaram em Ana, uma jovem que, de forma trágica, foi vendida pelo pai embriagado em uma disputa por bebida. Ela estava ali, com um olhar vazio, quase como se não estivesse realmente presente. Sem pensar duas vezes, Lucas decidiu comprá-la, acreditando que a companhia e a ajuda na fazenda poderiam trazê-lo de volta à vida. No início, Ana parecia surda e muda, vivendo num silêncio que não se rompia, mas, na verdade, ela ouvia tudo. Os murmúrios da cidade, os lamúrios dos animais, tudo entrava em sua mente como uma sombra, mas ela nunca pronunciava uma palavra. Lucas não sabia, mas havia algo profundamente sobrenatural em Ana. Ela tinha uma conexão com os segredos antigos da terra, com as lendas que sua avó costumava sussurrar. À medida que os dias passavam, Lucas notava pequenos detalhes. A forma como Ana olhava para a lua cheia, como se conversasse com ela, e o jeito que as flores pareciam florescer por onde ela passava. Por outro lado, a solidão de Lucas começava a se revelar mais intensamente. Cada dia ao lado de Ana, ao invés de amenizar sua dor, acentuava a angústia que sentia. Ele a olhava trabalhar, com suas mãos delicadas, sentia um nó na garganta. Ana também carregava o peso de um passado difícil, e Lucas percebeu que por trás de seu olhar inocente havia uma tempestade de traumas. Ele desejava protegê-la, mas havia sempre algo que o retinha, como se os próprios demônios de sua solidão o impedissem de se conectar verdadeiramente com ela. Certa noite, enquanto a lua iluminava a fazenda, o pai de Ana apareceu. Com um olhar desafiante e um ar ameaçador, ele exigiu que Lucas devolvesse sua filha. Lucas sentiu um frio na espinha. O homem não estava apenas embriagado. Seu olhar revelava intenções sombrias, um desejo de recuperar o controle. Entre palavras de raiva, o pai de Ana revelou que havia muito mais em jogo do que um simples resgate. No meio dessa tensão crescente, Ana se aproximou de Lucas com um sussurro. Ela tocou, a pele quente e suave como a terra depois da chuva. "Eu ouço, eu vejo", disse ela, em meio a lágrimas. E o coração de Lucas parou. Por um instante. Era um segredo que poderia mudar tudo. Não apenas suas vidas, mas toda a pequena comunidade que o cercava. No instante em que o pai de Ana se afastou, uma brisa cortante passou pela fazenda. Lucas ouviu um sussurro familiar, um chamado distante, como se ecoasse pelo campo. Ele parou, o medo subindo em seu peito, enquanto se perguntava: será que Ana realmente estava sozinha? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo.
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! No instante em que o pai de Ana se afastou, uma brisa cortante passou pela fazenda. Lucas sentia o medo subir pelo peito. E a revelação do segredo de Ana deixou tudo em suspenso. Ele a olhou, ainda atordoado com as palavras dela. Eu ouço, eu vejo. O coração pulsava rápido, quase como se a terra ao redor estivesse esperando por algo. Mas a tensão não durou muito. Em um lampejo, a calma do campo foi quebrada por um grito lancinante. Era Ana. Ela caiu de joelhos, como se uma força invisível a puxasse para baixo. Seus olhos, antes vazios, agora estavam cheios de pavor. Lucas correu até ela, preocupado. Ana, o que está acontecendo? Ele tocou seu braço e ela fez uma expressão de dor. Eles estão vindo, sussurrou, as palavras escapando de seus lábios como uma sombra. No silêncio que se seguiu, ele conseguiu ouvir algo que não era da fazenda. Um eco, algo distante, mas presente. Uma voz que chamava, não a ele, mas a ela. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que não se tratava de um mero detalhe. Era um chamado profundo, enraizado na terra. A expressão de Ana mudou, tornando-se quase enigmática. A luz da lua iluminava seu rosto, revelando uma beleza sombria. Eles querem me levar de volta, Lucas. Preciso de você. O desespero em sua voz fez o coração dele acelerar. Mas antes que pudesse responder, um grupo de sombras emergiu da escuridão, formando uma silhueta ameaçadora no caminho. O pai de Ana estava lá, mas não estava sozinho. Outros homens, com os rostos ocultos por lenços, acompanhavam-no. Sabia que a situação estava se tornando insustentável. Ela não é um objeto, sua filha merece, ele começou a dizer. Mas suas palavras foram cortadas pela risada cruel que se seguiu. E então, um estrondo. O chão tremeu sob seus pés e uma fenda se abriu no solo, bem diante deles. O que estava acontecendo? Era um milagre ou uma maldição? As raízes da terra começaram a se agitar, como se quisessem se libertar. Ana estava em transe, sua expressão mudando entre medo e algo que parecia poder. Liberte-me! Ela gritou, os olhos fixos nas sombras que agora eram protetoras e ameaçadoras ao mesmo tempo. Lucas não sabia se ela se referia aos homens ou à própria prisão que sua vida se tornara. Ele estendeu a mão, aproximando-se dela, mas a fenda se alargou e um vento forte surgiu, soprando poeira e folhas por todo lugar. Os homens atrás do pai de Ana hesitaram, olhando entre si com incerteza. O que mais poderiam fazer? Lucas sentiu que a atmosfera estava mudando, como se um poder antigo estivesse despertando. Ele olhou nos olhos de Ana, buscando resposta, e viu um misto de coragem e terror. Foi então que a verdade veio à tona, como uma lâmina afiada. Lucas, sou eu quem eles querem. O choque atravessou seu corpo como um relâmpago. Todo o seu mundo desabou. Não era apenas a filha do fazendeiro impiedoso.
Ana guardava um segredo muito mais profundo do que ele jamais imaginara. Antes que pudesse reagir, uma luz ofuscante irrompeu da fenda, e gritos de sua própria consciência ecoaram na noite. Seja qual fosse a escolha que fizesse agora, sua vida nunca mais seria a mesma. A fazenda, o silêncio da noite, a dor da solidão. Tudo isso era apenas o prelúdio do que estava prestes a acontecer. E junto a Ana, ele tinha que decidir: lutar ou fugir desse destino aterrorizante. Um lamento ecoou pela fazenda, um grito de mudança que deixava no ar a pergunta: até onde você iria para salvar alguém que não era apenas uma estranha, mas quem você poderia ser, na essência? E com essa incerteza pairando, a luz os engoliu, levando-os a um novo e desconhecido caminho. No instante em que a luz irrompeu da fenda, tudo ao redor ganhou um brilho sobrenatural. Lucas sentiu seu coração acelerar. As sombras pareciam dançar e a voz de Ana ecoava: liberte-me! Entre o medo que pulsava dentro dele e a urgência do momento, o ar ficou pesado, quase insuportável. Ele olhou nos olhos de Ana, buscando um sinal, uma pista do que estava prestes a acontecer. Então, um estrondo ensurdecedor portou o silêncio da noite como um raio. As sombras dos homens que cercavam a fazenda começaram a se agitar, e o pai de Ana, em um estado de desespero, avançou como um animal acuado. "Vocês não podem!" ele gritou. Mas suas palavras foram engolidas pelo ruído crescente. Lucas tentou se concentrar, mas tudo ao seu redor estava em movimento, caótico. A fenda se alargava e a luz quase ofuscante pulsava como um coração, como se estivesse viva. "Escute-me, Ana!" Lucas conseguiu bradar, mas ela estava distante, parecendo ligar-se àquela força que olhava para eles. Uma força que exigia algo em... Ponto. "Droga! O que eles querem de você?" perguntou ele, mantendo os olhos fixos nela. Foi então que, com um movimento quase sobrenatural, ela olhou para ele. E o que Lucas viu o deixou paralisado. Nos olhos de Ana havia não apenas desespero, mas uma intuição elevada, um segredo que se desvelava diante dele. "Eles não querem só a mim, Lucas. Querem você!" ela exclamou, as palavras carregadas de uma verdade que o golpeou como uma tempestade. Antes que ele pudesse reagir, uma onda de dor percorria sua cabeça, como se todo o seu passado estivesse se desdobrando diante de seus olhos. Memórias de sua vida solitária, de perdas, e especialmente de algo que lhe havia enterrado muito fundo. O fato de que ele mesmo não era totalmente quem parecia. Um grito irrompeu de sua garganta ao recordar que, em sua infância, uma parte de si vivera em uma casa diferente, longe daquele campo. "Não pode ser isso." A voz dele tremia. Mas a verdade começou a se formar. Uma revelação monstruosa, moldada pela magia da fenda que se abria. As personas estavam se trocando. "Você é parte da terra, Lucas. Você é o guardião, não um simples fazendeiro." A luz parecia pulsar, vibrar, chamando por ele de uma forma que seu coração nunca soubera. Os homens ao redor começaram a hesitar, seus rostos refletindo uma batalha interna. Lucas percebeu que eles não eram meros antagonistas, mas servos de algo muito maior. A luz começou a se expandir, envolvendo Ana e a todos ao redor.
e a realidade delas começou a distorcer. Lucas, ainda em pânico, olhou para Ana, agora transformada. Ela não estava mais em dor, mas em poder. Liberte-nos juntos! Ela gritou, sua voz agora ressoando como um canto ancestral. E em um suspiro, Lucas entendeu que essa batalha não era apenas por ele ou por Ana, mas por algo profundo dentro da terra. Algo que unia suas vidas, suas histórias. No calor da revelação, a fenda começou a pulsar mais forte e uma sombra gigantesca se ergueu do solo. Uma figura de roupas antigas e olhar intenso. Lucas sentiu um nó na garganta. Era sua mãe, ou o que restava dela. Você é parte da história, Lucas. Ela disse com uma voz que parecia vir de todas as direções. Volte para quem você realmente é. E naquele momento, enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Lucas se viu em um abismo de escolhas. Ele poderia correr ou aceitar o que realmente era. Um guardião das lendas que moldavam sua família e sua terra. Ana, eu não sei se sou forte o suficiente, gritou ele, o desespero tingindo sua voz. Você é mais forte do que imagina, respondeu ela, o poder emanando dela como uma tempestade prestes a se soltar. A luz da fenda, agora uma força incontrolável, parecia esperar por uma decisão. A tensão aumentou ao redor deles, como um arco prestes a se romper. Lucas estava no centro de tudo, e a pergunta pairava no ar. O que ele escolheria? E mais importante, quem ele realmente era? E com isso, um novo caminho se abria diante deles, repleto de sombras e luz. Uma jornada transformadora que ainda estava por vir. No instante em que a luz irrompeu da fenda, tudo ao redor ganhou um brilho sobrenatural. Lucas sentiu seu coração acelerar ao ouvir o eco do grito de Ana. Liberte-me! Ressoando como uma chamada ancestral. As sombras dançavam em frenesi ao redor deles. E o pai de Ana, em um estado de desespero, parecia desmoronar. Ele avançou como um animal acuado, os olhos cheios de ódio. As raias de luz pareciam contar uma história ainda não revelada. Vocês não podem! Gritou ele, a voz perdida no barulho crescente que emanava da fenda. Lucas tentava pensar, tentava se manter firme, mas tudo continuava em movimento, caótico. Enquanto se esforçava para entender o que estava acontecendo, uma sombra gargalhou. E a luz, ofuscante, rapidamente se transformou em algo mais pesado, mais sombrio. Nesse momento, um tremor aflitivo percorreu a terra, e uma voz profunda, quase metafísica, ecoou através da fenda. O tempo está se esgotando, guardião! Lucas deixou de respirar por um segundo. O que havia de guardião nele? As raízes da terra começaram a se agitar como se quisessem se libertar. Ana estava em transe, seu olhar agora distante. Lucas! A urgência em sua voz o despertou, mas a conexão parecia se desvanecer. Ele viu sua expressão mudar para um misto de pavor e determinação. Eles não querem só a mim. A revelação dele era clara naquele momento. Ana não lutava apenas contra o pai ou contra as sombras ao redor. Ela estava lutando algo muito mais profundo. Então, uma reviravolta chocante aconteceu. Uma figura familiar emergiu da luz. Mãe! Lucas sussurrou, seus joelhos quase desabando. Era ela, com os cabelos longos e o olhar intenso. Mas não. Era a mãe amorosa que ele lembrava. Havia algo de sombrio e perturbador em sua presença. Você não entende, Lucas. Eu sempre estive aqui e sempre estarei,
disse ela, sua voz envolta em mistério. Os segredos que você busca estão mais entrelaçados com o que sou do que você imagina. O que era aquele disfarce? Uma mãe que poderia ser uma farsa? Lucas sentiu um frio correr por suas veias. Ana, ao seu lado, começou a gritar. Você precisa decidir agora! A expressão dela se contorcia, como se estivesse sendo puxada para longe dele. Não deixe isso acontecer! Eu não sei o que você quer de mim! Lucas gritou, tendo a sensação de que sua vida havia se transformado em um pesadelo. As sombras começaram a se fechar, uma nuvem escura envolvendo os dois. A figura de sua mãe parecia se dissolver, e nesse mesmo momento, um grito rasgou o ar. Era a menção de um vínculo que Lucas pensou perdido. Você deve escolher entre ela e nós. As sombras dançavam como se esperassem sua resposta. Liberte o que precisa ser libertado, disse a mãe. Mas seu tom estava repleto de manipulação. Você não pode salvar a todos, Lucas. A revelação lhe cortou como um punhal. A luz ficou mais intensa, quase insuportável. Havia uma escolha entre o amor e a dor, mas a verdade que surgia trazia mais perguntas do que respostas. E a tensão se intensificou. Nos olhos de Ana, uma mistura de amor e desespero. Nos olhos de sua mãe, um vazio disfarçado de autoridade. A realidade e o sobrenatural se entrelaçavam em um desfile de incertezas. Lucas estava dividido, preso entre dois mundos. E com a luz pulsando mais forte, a decisão estava prestes a ser feita. Ele olhou para Ana, sentindo sua essência vibrar, e uma nova questão surgiu em sua mente. E se tudo o que ele sabia sobre sua vida fosse uma mentira? E assim, tudo começou a desmoronar, e ele percebeu que o verdadeiro dilema não era a salvação de Ana, mas a verdade que sua própria história escondia. O que realmente estava em jogo? E nessa dúvida pungente, a luz os engolfou, deixando um eco no ar. O que você escolherá, guardião? No instante em que a luz irrompeu da fenda, Lucas sentiu que tudo ao seu redor mudava. A atmosfera, antes elétrica com a tensão, tornou-se pesada e paralisante. Os gritos de Ana ecoavam em sua mente, mas a revelação de sua mãe o deixava em um estado de confusão total. Você é parte da história, Lucas, insistia a figura espectral. Mas ele só queria entender o que isso significava. O tempo parecia se arrastar. Ana estava à beira de um colapso. Liberte-me! A intensidade em sua voz fez Lucas estremecer. Ele queria ajudá-la, mas o que fazer contra algo tão poderoso? A luz começou a pulsar mais intensamente, e as sombras ao redor estavam em frenesi, como se estivessem convocadas por uma força maior. Então, de repente, uma onda de energia arremessou Lucas para trás. Ele caiu, as mãos na terra fria, e tudo girava em sua mente. O silêncio eterno da fazenda foi cortado por um grito profundo e primal que surgiu da fenda. As sombras começaram a convulsionar e Lucas levantou a cabeça para ver a fenda se alargando, revelando uma forma nebulosa que parecia quase humana, mas não era. Eles vêm! Ana gritou, seus olhos arregalados em terror. E em um momento de pura insanidade, Lucas viu. A figura fluida se transformou em uma mistura de homens e mulheres. Rostos conhecidos aparecendo e desaparecendo, como se fossem almas em conflito. A dor e o desespero eram palpáveis. Entre as sombras, Lucas reconheceu o rosto de alguém que não via há anos. Era sua irmã, Laura, que havia desaparecido quando crianças. O choque o paralisou. Laura?
Ele mal pôde acreditar. O que ela estava fazendo ali? Ele a viu, mas ela estava envolta em uma luz escura. Como se estivesse presa entre dois mundos. Lucas, ajude-me! O grito dela ressonou e seu coração pareceu parar por um instante. Mas como? Lucas gritou de volta, se debatendo entre o desejo de libertar Ana e a necessidade de salvar sua irmã. Ana olhou para ele, suas mãos estendidas, como se tentasse conectar suas almas. Você é parte disso, Lucas. A escolha é sua. Enquanto isso, a figura nebulosa começou a se contorcer. Um movimento que parecia rasgar a própria realidade. Você precisa tomar a decisão, Lucas. A voz de sua mãe ecoou novamente, mas o que ela dizia agora parecia um presságio. E então, como se a própria terra estivesse doendo, um som estrondoso preencheu o ar, e as sombras se agitaram, revelando verdades que Lucas não estava preparado para enfrentar. Ana não é quem você pensa que é, gritou seu pai, emergindo das sombras. Sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Ela é parte do que nós temos que controlar. Um chamado ancestral ecoava na frase. Uma verdade que o deixou tonto. Lucidez e confusão lutavam dentro dele. Não! Lucas se virou para Ana. O que ele está dizendo? É verdade? Ela hesitou, os olhos dela refletindo o caos ao redor. Lucas, eu nunca quis que você soubesse. A conexão que temos vai além da compreensão. As sombras tornaram-se mais densas e ameaçadoras. Se você não tomar uma decisão agora, herderá tudo. A voz de Laura se distorceu, misturando-se ao eco das sombras. Não deixe que eles te enganem. Lute! E então, em um instante de clareza agonizante, Lucas percebeu o que tinha que fazer. Ele não apenas precisava escolher entre Ana e sua família, ele precisava confrontar a verdade sobre quem era e o que realmente importava. O nó na garganta ficou mais forte e a pergunta ainda pairava: até onde ele iria para salvar aqueles que amava? Mesmo que isso significasse enfrentar verdades devastadoras. A luz ofuscante continuava a girar ao seu redor, expandindo-se, enquanto o destino deles pendia por um fio. No fundo, ele sabia que a escolha que faria não seria apenas a dele. Também envolvia Ana, Laura e toda a verdade escondida sob as raízes da terra que eles habitavam. E assim, no meio do caos, um grito profundo rompeu o ar. E tudo parecia se resumir a um momento. O que aconteceria a seguir, ele não sabia. Mas uma certeza crescia em seu peito. A vida deles nunca mais seria a mesma. Lucas estava paralisado, o coração batendo descontroladamente. Ele mal tinha processado o fato de que sua irmã estava diante dele, uma sombra do que um dia fora. A luz pulsava ao redor deles, enquanto a fenda se expandia, mostrando vislumbres de um passado que ele tentara esquecer. Laura! Como você pôde? O que aconteceu com você? Ele gritou, a voz engasgada pela incredulidade. Laura, presa na escuridão, se contorcia. Você precisa entender, Lucas. Não é só sobre você e Ana. É sobre nós, a nossa família. O quê? Ela disse o atingiu como um soco no estômago. Ele sempre pensou que estava perdido, mas a verdade era que o passado o estava alcançando, segurando com um aperto firme. Ana estava em um estado agudo de desespero. Lucas, liberte-a! Não a deixe ser levada de volta! As palavras saíam da boca dela como se fossem sussurros de um espírito.
Ele não sabia o que fazer. A pressão subia. As sombras giravam, parecendo alucinações. A realidade se rompendo. A figura nebulosa começou a tomar formas mais concretas, rostos e mãos surgindo, clamando por algo que Lucas não compreendia. Eles vêm! O pai de Ana gritou, sua voz atravessando a tempestade de emoções que se formava. Mas... ponto final. Quem eram eles? O que tentavam resgatar e por quê? A confusão subia e uma sensação de urgência o consumia. O chão começou a tremer e uma fissura se abriu ainda mais, como um portal que ameaçava engoli-los. Então, de repente, tudo parou. Lucas, em meio ao caos, viu um feixe de luz intensa se concentrar em Ana. Liberte-me! Ela gritou mais uma vez, mas agora com uma força que não era dela. Ele olhou para ela e viu algo diferente, algo que não reconhecia. As raízes da terra estavam se agitando, como se houvesse vida dentro delas, buscando libertação. Ana, o que está acontecendo com você? Lucas a observou com olhos arregalados. Nesse momento, a transformação ocorreu. O rosto dela mudou e a suavidade que ele conhecia se foi, dando lugar a uma expressão de poder e controle. Eu sou mais do que você imagina, Lucas. Eu sou a guardiã dessa terra. O coração de Lucas disparou. O que ela estava dizendo? Ele não conseguia entender. Ana, a jovem triste comprada por ele, não era apenas uma vítima, mas parte de um legado profundo. Você não pode fazer isso sozinha! Ele gritou, mas as palavras ecoaram em vão. Uma onda de energia irrompeu da fenda e Lucas conseguiu ver. Ele não estava apenas perdendo Ana, estava prestes a perder a própria compreensão de quem ele era. A luz o envolveu e... basta! Em uma fração de segundo, ele viu todos os momentos de sua vida, todas as escolhas erradas e os traumas juntos em um só ponto, como estrelas em um céu acobrado. E então, um barulho ensurdecedor o trouxe de volta à realidade. A fenda começou a se fechar, mas não antes que um braço atravessasse. Era sua mãe, mas não a que ele recordava. O olhar dela era predador. Eu sempre cuidei do nosso legado, Lucas. Você nunca foi apenas um fazendeiro. A voz dela era poderosa, quase hipnótica. Você? Você é a verdade que eu tive medo de enfrentar? Lucas perguntou, a voz doendo com a nova descoberta. Os olhos de sua mãe brilharam com uma luz que não era humana. Sim, como você se atreve a desafiar o que é seu por direito? Ana olhou com olhos aterrorizados para Lucas, e a sensação de traição o envolveu. O que significava essa revelação? E se tudo que havia construído, todos os momentos de amor e dor, fossem baseados em mentiras? As sombras ao redor deles dançavam, a realidade se contorcendo e moldando-se conforme a verdade se desenrolava. O que restava agora? A luta dele não era apenas por Ana, mas pela própria alma. E a última pergunta ecoou em sua mente como um mantra aterrorizante. Até onde ele iria para descobrir a verdadeira natureza de sua vida? Lucas estava paralisado, o ponto vírgula. Coração batendo descontroladamente. Ele mal tinha processado o fato de que sua irmã estava diante dele. Uma sombra do que um dia fora. A luz pulsava ao redor deles enquanto a fenda se expandia.
mostrando vislumbres de um passado que ele tentara esquecer. Laura! Como você pôde? O que aconteceu com você? Ele gritou, a voz engasgada pela incredulidade. Laura, presa na escuridão, se contorcia. Você precisa entender, Lucas. Não é só sobre você e Ana, é sobre nós. A nossa família! O que ela disse o atingiu como um soco no estômago. Ele sempre pensou que estava perdido. Mas a verdade era que seu passado o estava alcançando, segurando com um aperto firme. Ana estava em um estado agudo de desespero. Lucas, liberte-a, não a deixe ser levada de volta. As palavras saíam da boca dela como se fossem sussurros de um espírito. Ele não sabia o que fazer. A pressão subia. As sombras giravam, parecendo alucinações. A realidade se rompendo. A figura nebulosa começou a tomar formas mais concretas. Rostos e mãos surgindo, clamando por algo que Lucas não compreendia. Eles vêm! O pai de Ana gritou, sua voz atravessando a tempestade de emoções que se formava. Mas quem eram eles? O que tentavam resgatar e por quê? A confusão subia e uma sensação de urgência o consumia. O chão começou a tremer e uma fissura se abriu ainda mais. Como um portal que ameaçava engoli-los. Então, de repente, tudo parou. Lucas, em meio ao caos, viu um feixe de luz intensa se concentrar em Ana. Liberte-me! Ela gritou mais uma vez, mas agora com uma força que não era dela. Ele olhou para ela e viu algo diferente, algo que não reconhecia. As raízes da terra estavam se agitando, como se houvesse vida dentro delas, buscando libertação. Ana, o que está acontecendo com você? Lucas a observou com olhos arregalados. Nesse momento, a transformação ocorreu. O rosto dela mudou, e a suavidade que ele conhecia se foi, dando lugar a uma expressão de poder e controle. Eu sou mais do que você imagina, Lucas. Eu sou a guardiã dessa terra. O coração de Lucas disparou. O que ela estava dizendo? Ele não conseguia entender. Ana, a jovem triste comprada por ele, não era apenas uma vítima, mas parte de um legado profundo. Você não pode fazer isso sozinha! Ele gritou, mas suas palavras foram perdidas em meio ao vento crescente. Uma onda de energia irrompeu da fenda, e Lucas conseguiu ver. Ele não estava apenas perdendo Ana, estava prestes a perder a própria compreensão de quem era. A luz o envolveu e em uma fração de segundo ele viu todos os momentos de sua vida. Todas as escolhas erradas e os traumas, juntos em um só ponto, como estrelas em um céu acobrado. E então um barulho ensurdecedor cortou o ar. A fenda começou a se fechar e uma sombra se projetou dela. Era sua mãe, mas não a que ele lembrava. O olhar era predador e a luz que emanava estava ameaçadora. Você? Você é a verdade que eu tive medo de enfrentar. Lucas perguntou, o estômago encolhendo diante daquela revelação. No entanto, a resposta dela foi interrompida por um grito de Laura. Lucas, ela não é quem você pensa. Ela nunca foi sua mãe de verdade. A luz começou a pulsar ainda mais forte e o mundo ao redor distorceu. Lucas mal pôde acreditar no que sua irmã havia dito. O que você quer dizer? O choque tomou conta dele. E as palavras em sua mente pareciam uma tempestade. Ela é uma impostora. Não somos filhos dela. Ela nos enganou, Lucas. A revelação atingiu Lucas como um raio.
A dor nas palavras de Laura era palpável. No instante em que a verdade se estabeleceu, a máscara que sua mãe usava pareceu desmoronar, revelando um rosto que não era humano, mas um ser de pura malícia. Olhos negros como breu, um sorriso que parecia se desviar do que era, graças à manipulação. Você é só uma sombra do que eu realmente sou, gritou o ser. E naquele instante, Lucas percebeu que não estava lutando apenas por Ana ou por Laura, mas pela verdade de sua própria existência. O chão tremeu e a atmosfera ao redor deles parecia vibrar em resposta ao choque emocional. Era um dilema aterrador. Uma pergunta pairava no ar. Quem era ele realmente? Essa batalha não era apenas sobre amor ou liberdade, mas sobre a essência de tudo o que ele acreditava saber. E enquanto o caos se intensificava, a única certeza que restava era que sua vida jamais seria a mesma. A fenda começava a se fechar, mas o que sobraria quando tudo isso terminasse? Quais segredos ainda estavam à espreita nas sombras, aguardando para serem revelados? Lucas estava paralisado, o coração batendo descontroladamente. Ele mal tinha processado o fato de que sua irmã estava diante dele, uma sombra do que um dia fora. A luz pulsava ao redor deles, enquanto a fenda se expandia, mostrando vislumbres de um passado que ele tentara esquecer. Laura! Como você pôde? O que aconteceu com você? Ele gritou, a voz engasgada pela incredulidade. Laura, presa na escuridão, se contorcia. Você precisa entender. Lucas, não é só sobre você e Ana. É sobre nós, a nossa família. O que ela disse o atingiu como um soco no estômago. Ele sempre pensou que estava perdido. Mas a verdade era que seu passado o estava alcançando, segurando-o com um aperto firme. Ana estava em um estado agudo de desespero. Lucas, liberte-a! Não a deixe ser levada de... Volta! As palavras saíam da boca dela como se fossem sussurros de um espírito. Os rostos conhecidos surgindo ao redor misturavam-se com a luz e a escuridão no espetáculo aterrador. O pai de Ana, a figura nebulosa diante deles, começou a rir de forma estrondosa. Vocês não compreendem? A verdade está diante de vocês. O eco de sua voz atravessou a tensão no ar, fazendo Lucas estremecer. Ele olhou para Ana, que o observava com olhos significativos. A luz formou um corredor, separando-os do caos. A libertação não é só dela, mas de todos nós, gritou o pai de Ana. E a fenda se alargou, provocando um vórtice de energia. Mas o que isso significa? Lucas disparou, agoniado. Ele estava prestes a perder tudo. A realidade estava mudando. Na verdade, você já perdeu. A escolha é sua. Se quer ficar com a verdade ou com a ilusão. O som de sua mãe, não mais uma figura carinhosa, mas uma entidade distante, ressoava como um golpe. No fundo do corredor de luz, algo começou a se formar. Um contorno, uma figura familiar. Lucas franziu a testa, o coração acelerando. Mama, ele gadejou. O que quer que estivesse ali parecia sorrir. E lentamente a luz iluminou um rosto que não era ela. Era um eco, um reflexo de tudo o que ele queria esquecer. Você me esqueceu, Lucas. Eu sou o que você sempre foi. O rosto agora se distorceu, misturando-se a memórias dolorosas e abraçando suas inseguranças. O choque o paralisou. Não! Ele respirou, a respiração se tornando difícil. O que estava acontecendo? Você é a razão da minha dor.
A razão pela qual você sempre esteve sozinho. Não tem como escapar de quem você é. A figura sussurrou, e o chão sob seus pés começou a tremer. A fenda parecia estar sugando tudo e todos ao redor, como se o próprio solo quisesse absorver a luz e a escuridão. Ana, cada vez mais intensa, gritou: Lucas, não me deixe! Você tem que lutar! Mas a manifestação diante dele se esgarçou em uma risada macabra. A verdade era que não havia segurança naquele momento. Não havia um caminho claro entre o amor e a traição. O pai de Ana levantou a mão. Você deve escolher. Nós não podemos controlar pessoalmente o que vem a seguir. Mas você é a peça-chave. Você é o guardião deste legado. Sua voz reverberou e Lucas sentiu a pressão aumentar. Mas o que isso significava? Não, você não pode! Não pode me fazer decidir entre vocês! Lucas grita, a sua angústia transparecendo em cada palavra. E neste exato momento, surpreendendo a todos, um som de vidro se quebrando ecoou, cortando o ar. E a figura que tinha a forma de sua mãe desapareceu com um grito, deixando apenas um rastro de energia no... A fenda começou a fechar. A luz e a escuridão se misturando, e o tempo parecia parar. Os rostos ao redor começaram a desaparecer. E no meio do caos, Lucas fez uma escolha. Ele se lançou para Ana. Mas quando suas mãos se encontraram, ela começou a desaparecer. E uma dor profunda atingiu seu coração. Eu sou mais do que você imagina, ela gritou, enquanto a luz os engolia. E no último instante, ele viu algo. Um brilho intenso emanando da fenda, refletindo não apenas o que perderia, mas o que poderia ganhar. Nesse momento, a verdade colidiu com o ideal, e a escolha se tornava muito mais sombria do que ele jamais pudesse imaginar. E assim, enquanto tudo se tornava um turbilhão, a única certeza que restava era que nada seria como antes. O que restaria de Lucas? O que ele realmente se tornara? A obscuridade do desconhecido agora o cercava, e as últimas palavras de Ana ecoaram em sua mente. Você me libertou, mas a quem realmente libertou? Lucas estava prestes a perder tudo. O brilho ofuscante da fenda envolvia Ana, e um desespero sufocante invadia seu peito. Ele olhou em seus olhos, esperando encontrar a resposta que precisava. Mas, em vez disso, ele viu o conflito, e a dor fez seu coração acelerar. Liberte-me! Ela gritou mais uma vez, e por um breve momento, o mundo ao seu redor pareceu parar. A fenda pulsava, e a luz estava prestes a engoli-los. Então um som reverberou através do ar pesado. Um eco profundo que se intensificou, vibrando como se a própria terra estivesse clamando. Lucas percebeu que não era só a fenda que pulsava, mas o chão sob seus pés. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Uma onda de energia atravessou seu corpo. O ar bateu contra seu peito, como se estivesse esmagando tudo dentro dele. A figura nebulosa à frente começou a se desvanecer, revelando a verdade. Era um ser familiar, algo que Lucas jamais esperaria ver. Laura! Ele gritou, os olhos arregalados. A irmã não só tinha desaparecido, ela estava ali diante dele, mas não como antes. A expressão de Laura era fria, e seus olhos brilhavam com um misto de poder e controle. Você me procura, mas não sabe o que realmente perdeu. A voz dela saía cortante, cheia de uma força que Lucas não conseguia compreender.
Ocorreu-lhe que Laura não estava apenas presa. Ela tinha se transformado em algo mais. O que estava acontecendo? Laura, por favor, o que você está fazendo aqui? Ele lutava contra o pânico, enquanto as sombras dançavam em torno deles. Ana, a essa altura, parecia confusa, e as trevas ao seu redor se agitaram. A atmosfera rugia em resposta, e Lucas percebeu que tudo em que acreditava estava para cuspir. Faça-me diz, é uma maldição. Não, Lucas. Lucas. Laura riu rindo da própria dor. É uma passagem, e eu sou a chave, não só para a liberdade, mas para tudo o que deixamos para trás. Lucas sentiu um nó na garganta. A angústia até então acumulada se transformava em desespero, e a atmosfera se tornava ainda mais pesada. Ele queria gritar, mas as palavras travavam em sua mente. Eu sei mais do que você imagina, Lucas. Estava cercada pelo mesmo destino que você. A verdade é que você nunca foi apenas um fazendeiro. Nós somos parte deste lugar. Os olhos de Laura brilharam intensamente, iluminando a escuridão. Mas Lucas não entendia. E eu sei qual é a nossa verdadeira força. Ela estendeu as mãos e, de repente, uma onda de energia se espalhou. Um som estrondoso irrompeu, fazendo a terra tremer. Lucas se viu cercado por um redemoinho de luz e sombras, e Ana gritava ao seu lado: liberte-me! Mas enquanto isso, a verdadeira revelação came. Laura estava ali para transformar tudo. Você deve escolher seguir com Ana ou abraçar toda a verdade que herdamos. O chão parou de tremular e as sombras mergulharam em um profundo silêncio. A tensão era palpável e em um instante congelado, Lucas compreendeu que ele não estava apenas lutando por Ana. Estava no centro de um enigma que poderia mudar tudo. A verdade de sua família, a conexão com a terra e o que significava ser guardião de um legado tão poderoso. Com um último chamado, Laura inclinou a cabeça e um brilho dourado a envolveu. Se você se recusar a aceitar o que eu sou, se recusar a abraçar essa conexão, não haverá retorno. Todos nós seremos consumidos. Enquanto falava, a fenda ao redor dela começou a se fechar. Mas não antes que uma última verdade reverberasse na mente de Lucas. Ele não podia se esconder da verdade. Uma nova onda de luz pulou e tudo ao redor deles parecia girar em um caos insano. Lucas estava no centro de um colapso que ameaçava engoli-lo. Ele olhou para Ana, para Laura e então para a fenda que se fechava. Qualquer escolha que fizesse agora mudaria seu destino e o de todos ao seu redor. A última pergunta pairou no ar. Qual caminho ele escolheria? Lucas ficou parado, a luz da fenda pulsando diante dele. A tensão era palpável. Ele olhou para Ana, que tinha um olhar intenso e desesperado. Você precisa decidir, ela disse, a voz trêmula. Não posso fazer isso sozinha. Juntos, somos mais fortes. O coração de Lucas disparou. Laura, sua irmã, agora transformada em algo sombrio, estava ali. Mas ele sentia que a conexão entre eles ainda existia. Laura, o que aconteceu com você? As palavras saíram entre sussurros, quase como um murmurinho de dor. Eu sou o que esta terra precisa, Lucas. Nós somos a chave para tudo isso. Ela se adiantou. A energia emanando de seu corpo, a fenda ao redor dela parecia reclamar, como se estivesse viva, pulsando com a necessidade de liberdade.
Mas a que preço? Lucas perguntou, a angústia pintando seu rosto. Ele sabia que para salvar Ana teria que confrontar não só a verdade sobre ela, mas sobre si mesmo. Escolha agora! O pai de Ana gritou, seu tom cortante preenchendo o silêncio crescente. A fenda se agitava, como se esperasse a decisão deles. O que ele escolheria? O que perderia e o que ganharia? Eu não posso deixar você partir! Lucas gritou para Ana, que estava se contorcendo na luz, a expressão de desespero se intensificando. Ele fez um passo à frente, sentindo a sombra de Laura se aproximar. Mas se eu não encarar minha verdade, quem sou eu? A luz crescia em um último impulso, formando um labirinto de possibilidades. E em um instante, tudo ficou claro. Eu sou o guardião! Exclamou Lucas. Um calor envolveu seus dedos e a fenda pareceu hesitar. Uma força ancestral despertou em seu interior e ele soube que essa era a decisão. Unir as energias, não apenas para salvar Ana, mas para aceitar todo o seu ser. Liberte-me! Ana gritou mais uma vez. Mas agora era uma convocação poderosa, quase como um hino. E Lucas, em resposta, estendeu as mãos. Juntos, uma onda de energia explodiu e o chão tremeu. As sombras tornaram-se luz e por um breve instante, Lucas viu todos os rostos da sua família, cada uma das almas conectadas àquela terra. O amor e a dor que sustentavam a vida deles, reunidos. A fenda finalmente se rompeu, liberando uma torrente de energia límpida. Laura e Ana estavam agora unidas, brilhando em harmonia. Lucas sentiu seu coração bater forte no peito, mas a luz não o consumiu. Pelo contrário, o acolheu. A verdade era um refúgio, e ao aceitá-la, ele encontrou a liberdade. Mas quando a luz começou a desaparecer, uma dúvida emergiu. O que virá agora? Com a fenda se fechando, Lucas teve uma última visão. Uma nova terra, cheia de possibilidades. Um destino que ainda estava por ser moldado. Ele olhou ao redor. Ana e Laura estavam ali, diferentes, mas unidas a ele. E enquanto a terra se acalmava e o pôr do sol iluminava seus rostos, um novo capítulo se abria diante deles. Uma jornada que exigiria coragem e amor, uma luta por suas identidades e um futuro incerto. Agora é com você! Não perca a chance de acompanhar essa incrível jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio de primeira conversa e fazer parte dessa aventura. Não espere nem mais um segundo.